todas as outras nações. Era para isso. Deus queria que o seu nome fosse conhecido em toda a terra através daquela nação. Esse foi o objetivo de Deus ter levantado uma nação para si, Israel. Será que Israel cumpriu com o seu dever? Como eu queria, obrigado. Israel cumpriu com o seu dever de ser uma nação sacerdotal, de mostrar para as outras nações que existia um único Deus, um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus que ama todas as nações. Será que Israel conseguiu alcançar o seu objetivo? Infelizmente não. Infelizmente não. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós vamos ver que muitos, até líderes, reis, se misturavam com os outros povos. Teve reis que até sacrificou seu próprio filho para outro Deus, um Deus pagão. A nação de Israel não conseguiu ser a nação sacerdotal que Deus queria. 1 Reis, capítulo 8, a oração de Salomão, quando ele terminou de construir o templo, e ele orou. Versículo 43 diz: ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Versículo 60 ainda diz: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Quando Deus permitiu que Salomão construísse o templo, naquele templo havia um lugar específico para os estrangeiros que quisessem adorar a Deus. Esse era o objetivo de Deus com aquela nação de Israel, para que todos os povos conheçam o único e verdadeiro Deus. Salmo 67, que é muito conhecido nós, diz: Deus tem misericórdia de nós. Irmão, perdoe-me se eu não estou esperando vocês acharem, porque por causa do tempo, tá bom? Não estou vendo o relógio. Não tem relógio aqui não, né? Que bênção. Tem igreja que a gente tem relógio lá no fundo, daqui dá para ver, né? A gente fica meio incomodado, mas graças a Deus aqui não tem. Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações o que? A tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos, alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te todos os povos, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Salmo 96 ainda. Salmo 96, versículo de 1 a 3 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação. Quando? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isaías 45. Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Jeremias 3,17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Ageu capítulo 2, versículo 7 diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, versículo 11 diz: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o seu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse era o objetivo de Deus, tomar para si uma nação, para que essa nação levasse o nome de Deus a todas as outras nações, para que o nome de Deus fosse exaltado, glorificado, louvado por todas as outras nações. Infelizmente Israel não conseguiu. Pelo contrário, se aliou a várias outras nações pagãs. O resultado nós vimos: a terra de Israel foi separada, a nação de Israel foi separada, houve julgamento, foram escravos por anos e anos e anos e anos. Deus então faz o quê? Deixa a nação de Israel de lado por um tempo e faz para si a igreja. João capítulo 1 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de ser o quê? A saber, aos que creem no seu nome. Deus então deixa a nação de Israel de lado por enquanto, e agora ele se volta para a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo? Somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Essa igreja que começou em Atos capítulo 2. Caiu de novo? Obrigado, querido, desculpa. Deus então se volta para a sua igreja. E agora Jesus Cristo veio ao mundo, morreu no Calvário. 1 Timóteo capítulo 2 diz o quê? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? Não vamos ler mais para frente. Jesus Cristo então vem a esse mundo, morre na cruz por nós, pecadores. A igreja é fundada em Atos capítulo 2. E quando Jesus então vai embora, é assunto ao céu, ele deixa algumas ordens para a sua igreja. E essas ordens nós temos aqui em Mateus capítulo 28, 19 e 20. O que é que diz Mateus 28, 19 e 20? Mas só isso? Vamos começar no 18, né? E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. João 20, 21. e 21 diz: e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco,
assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esta foi a ordem que Jesus deixou para a sua igreja, de ir e de pregar o Evangelho a toda criatura, entre todas as nações. E a visão de Jesus está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis o quê? Onde? Quando Jesus disse isso, deu a entender que seria em Jerusalém primeiro, depois aonde? Judéia, depois, e depois. Então Jesus chegou para os discípulos e falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas, porque eu necessito de vocês, eu preciso de vocês. Meu pai fez a nação de Israel, querendo que a nação de Israel levasse o nome de meu pai a todas as outras nações, e essa nação não conseguiu fazer isso, e agora eu coloco essa responsabilidade sobre a minha igreja. E vocês que são a minha igreja, então devem pregar o Evangelho em Jerusalém. Quando Jerusalém estiver tomada, completamente evangelizada, vocês vão sair de Jerusalém e vão para onde? Quando isso acontecer de novo na Judéia, vocês vão para onde? E depois acontecer em Samaria, vão para onde? Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos? Não, não foi. Não era para fazer em Jerusalém, enquanto Jerusalém estivesse completamente evangelizada, não. Era para fazer em Jerusalém, era para fazer na Judéia, era para fazer em Samaria, e era para fazer nos 4 cantos do mundo, aos confins da terra. Tudo ao mesmo tempo. Essa é a visão que Deus, Jesus, deixou para a igreja. O seu Evangelho tem que ser pregado aqui. Eu me perco no nome do parque. Chapecó. É só pensar em Chapecó, né? Chapecó. O Evangelho tem que ser pregado aqui no Chapecó, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, no Brasil, ao mesmo tempo no mundo. Por que é importante nós entendermos que a visão é essa? Porque tem igrejas, irmãos, tem igrejas por aí fechadas, nos 4, só nas paredes aqui, não sai de jeito nenhum. E quando sai, mal sai do bairro onde estão. É verdade. Vamos evangelizar o nosso bairro, depois a gente vai para outro lugar. Não, a visão não é essa. A visão é Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra ao mesmo tempo. No início, os discípulos não entenderam muito bem isso. Ficaram lá. O Espírito Santo veio e desceu, eles continuaram lá. O que Deus fez? Perseguição. A igreja começou a ser perseguida, e depois que a igreja começou a ser perseguida, então o Evangelho começou a ser propagado. E aí foi uma maravilha. E deve ser essa a visão até hoje. A igreja tem que pregar o Evangelho em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que nós temos missionários espalhados por esse Brasil afora, com os índios, com os ribeirinhos, com o sertão do nosso Brasil, com o mundo aí fora, países muçulmanos, países comunistas, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Essa é a visão que Jesus deixou para a sua igreja. Efésios capítulo 2. Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse para aqueles irmãos de Éfeso: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Aqueles irmãos de Éfeso não poderiam ficar parados entre 4 paredes, mas deveriam sair das suas 4 paredes para anunciar Jesus Cristo. Capítulo 3 ainda,
verso 10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só que maravilha, irmãos. Esses irmãos aqui entenderam a visão que Jesus deixou para a igreja. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que maravilha! A igreja saiu para evangelizar, e todos, não só do bairro, todos de Macedônia, Acaia e outros lugares conheceram Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Foi por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Eu fui na igreja esses dias, e uma das mulheres da igreja perguntou assim para a igreja, né? Nós vamos ver índio lá em cima no céu, quando a gente for para o céu? Ela perguntou sabendo que ela vai, claro, não sei o que ela queria fazer com aquilo, talvez um desafio para a igreja, mas nós vamos ver índios de várias tribos do Brasil e do mundo, quando nós estivermos junto com Jesus Cristo lá nos céus. Esse é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é levar Jesus Cristo a todas as nações. Todas as nações. Vivo para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, uma das coisas é pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. Será que nós temos feito isso? Será que eu tenho feito? Será que você tem feito isso? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá para anunciarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador desse mundo tenebroso? Eu não lembro que eu conto tantas coisas nas igrejas que às vezes eu me perco. Ainda bem que a esposa do pastor já me contou algumas coisas que eu contei da última vez aqui, né? Então já estou ligado. Algumas coisas eu não vou repetir, não. Mas eu não lembro se eu contei de uma vez que um senhor foi no gabinete do pastor e perguntou assim para ele: pastor, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Eu contei aqui da outra vez? Não. Ele perguntou: pastor, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Meu pastor já faleceu, né? Ele era seco demais, dá conta. Falou assim: nada, você já está indo. E aí ele levou um susto: que isso, pastor? Está me mandando para o inferno? E o pastor, com mais calma, talvez ele usou uma artimanha, né, para segurar a atenção daquele senhor, e com mais calma então pôde explicar para aquele senhor a verdadeira vida espiritual que estava vivendo. O que a Bíblia fala? Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida.
Aquele homem não tinha Jesus no coração, então ele estava indo para onde? Para o inferno. O seu parente que não tem Jesus no coração está indo para onde? E com certeza nós temos parentes que não tem Jesus no coração até hoje. Nós temos, eu tenho, você tem. O seu colega de escola, o seu colega de trabalho que não tem Jesus no coração está indo para onde? Seu vizinho, que você às vezes conversa tanto tempo sobre futebol, sobre novela, não estou dizendo que é errado fazer essas coisas não, por favor. Mas você passa tanto tempo com ele, às vezes conversando, né, sobre feijão, arroz, como é que faz o tempero gostoso. Se ele não tiver Jesus no coração, está indo para onde? Esse é seu vizinho. Para o inferno. Essa é a verdade. É dura a realidade, mas é verdade. Essas pessoas que não têm Jesus no coração estão indo para o inferno. E a responsabilidade é sua e é minha. E Jesus vai requerer isso de nós. Quantas vezes nós nos reunimos com pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, de trabalho, de escola. Gastamos tanto tempo, às vezes, conversando sobre política, sobre futebol, sobre tantas outras coisas. Não é errado, por favor, não estou dizendo que é errado conversar sobre política, sobre futebol, sobre escola, sobre matéria, sobre novela, seja lá o que for, não é errado. Mas será que nós temos a aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá para falarmos de Jesus Cristo? O pastor falou que alguém do trabalho dele procurou por ele, soube que ele era evangélico e procurou por ele. Meus amados, as pessoas estão sedentas por Jesus Cristo, sedentas por uma solução na sua vida. Por que essas igrejas neopentecostais que não falam nada, só falam sobre dinheiro e Satanás estão cheias? Por quê? Porque as pessoas estão sedentas da verdade, sedentas do Evangelho, sedentas de Jesus Cristo, sedentas de soluções para os seus problemas. E a solução para os seus problemas qual é? É Jesus Cristo. E Deus nos dá às vezes oportunidade para falarmos, para conversarmos, e nós não aproveitamos. Falamos de tantas outras coisas, mas do essencial nós não falamos, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai cobrar de você e vai cobrar de mim isso. Pregar o Evangelho, queridos, não é só para missionário. Pregar o Evangelho não é só para pastores. Pregar o Evangelho não é só para diáconos. Pregar o Evangelho não é só para liderança de igreja. Pregar o Evangelho é para você e para mim. Você e eu somos a igreja. E a ordem que Jesus deixou foi para a igreja. Não foi só para os líderes, foi para cada um de nós. Vivo para a glória de Deus, e você deve viver para a glória de Deus. Mas quando esse tema, viver para a glória de Deus, não é só dentro da igreja. Viver para a glória de Deus aqui dentro é fácil. A gente vem, a gente canta louvores a Deus, louvor gostoso, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Aqui é viver para a glória de Deus, aqui é fácil. Viver para a glória de Deus não é aqui dentro, é lá fora. É o seu dia a dia. Isso aqui deve ser só um reflexo da sua vida espiritual. Servir a Deus e cantar a Deus e fazer as coisas para Deus aqui dentro é moleza. Viver para a glória de Deus é lá fora, é no seu trabalho, é na sua escola, sua família, na sua vizinhança. Você deve viver para a glória de Deus é lá. Se você vive lá, você vive aqui também. É um tema tão rico, viver para a glória de Deus, de tanta responsabilidade. Se a gente fosse falar, a gente ia ficar aqui a noite toda e nós não temos tempo para isso. Mas o que Deus quer de cada um de nós, queridos, é que nós vivamos para a glória de Deus, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E que esse mundo aí fora, que caminha para o inferno, precisa ouvir. Precisa ouvir que Jesus Cristo
é a nossa única esperança. Amém?